Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu farei uma análise em 10 passos do Fundo Imobiliário HGRU. Essa análise consiste em uma análise fundamentalista, onde você vai conhecer um fundo em vários aspectos e saber se vale a pena ou não investir nesse fundo. Beleza? Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Analisando o passo 1, o que é o passo 1? O passo 1 fala o seguinte, qual que é o tipo de fundo imobiliário? Ele é um tipo de fundo imobiliário de tijolo. Aqui eu coloquei esse símbolo aqui, que ele não é algo que nem aprova nem reprova, ele apenas dá uma informação quanto ao tipo do fundo, tudo bem? O próximo passo é análise da governança, transparência e gestão. Olha, o gestor dele é o Credit Suisse, nada mais, nada menos do que a melhor gestora do Brasil, na minha opinião. E quanto à questão de distribuições, as distribuições devem ser menores do que as receitas geradas. Por que esse passo ele é importante? Porque se a gente tiver distribuições maiores do que as receitas geradas, pode ter um problema de fluxo de caixa e essa empresa estar fazendo uma espécie de pirâmide, uma espécie de esquema Ponzi, onde será necessário no futuro fazer uma nova subscrição para fazer caixa, para ficar pagando mais dividendos do que ela gera. Então, essa é uma análise muito importante. E aqui eu coloquei sobre como que está sendo aqui nos últimos meses. Olha, o resultado. Em setembro de 2023 ela distribuiu mais do que as receitas, em agosto distribuiu mais do que a receita, nos últimos 12 meses distribuiu mais do que a receita, porém em 2023 foi pago 98%. Olha, como o ano ainda não fechou, você pode considerar isso como ok, mas você pode considerar isso como algo ruim quando você pensa nos últimos 12 meses. Mas eu acho que a análise de 2023 ela é mais importante do que a análise de 12 meses. Tem ali uma época de maior geração, mas que do começo até o final do ano, aquela distribuição ela fica encaixada e fica ok, tá? Porém, de qualquer maneira, eu considerei aqui esse aspecto da distribuição como um aspecto reprovado, mas o aspecto gestor como um aspecto aprovado. Então, com esse disclaimer do ano de 2023 e com a questão de seu Credit Suisse, eu vou colocar aqui como aprovado. Tudo bem? Analisando aqui o passo 3. Quais são os imóveis do FII aplicável a tijolo e quais são os CRIs do FII aplicável a papel? Como ele é um fundo de tijolo, nós vamos analisar quais são os imóveis. E essa aqui é a composição da carteira deles. Conforme relatório gerencial do mês de setembro, aqui do HGR1, você tem a localização desses imóveis. Olha, 66,9% estão em São Paulo, 11% no Paraná, 7,1% em Minas Gerais, 7,1% no Rio de Janeiro, na Bahia 5,5%, no Rio Grande do Norte 1,1% e na Paraíba 0,8%. Só faltou o estado de Goiás para estar ainda melhor, mas então tá uma boa distribuição geográfica. E quando a gente vem aqui na composição analítica dos imóveis, olha só pessoal, o tanto de imóvel que tem. São muitos imóveis, o que demonstra que eles têm uma carteira bem diversificada. E demonstrando aqui uma exposição dessa carteira por locatário, 39,9% é para o Carrefour, 17,9% é para Edux, péssimo nome, né? O pessoal colocou esse nome aqui, horrível. 17,8% é para Pernambucanas, e aqui você tem que ficar em alerta que, ao meu ver, esse 17,8% é algo que oferece sim um certo risco. O varejo, esse tipo de empresa, ela não está lá, essas coisas não está bem das pernas. Ânima, 9,4% e outros 9%, beleza? E aqui está uma demonstração por setor, 31,9% educacional, varejo vestuário 17,8% e varejo alimentício 47,1%, sendo 81% atípicos e 19% contratos típicos. Então vamos considerar aqui como o passo 3 como um passo aprovado. E qual que seria o passo 4? São as taxas do fundo. Quais seriam as taxas? Taxas de administração, 0,7% ao ano, tá ok. E a taxa de performance, 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA.
eu considerei aqui como ok também, tá? Então taxas do fundo vou considerar como taxas ok. Analisando o passo 5, analisar os dividend yields. Olha, o dividend yield atual é de 9,14% e a média dos últimos 5 anos 7,97%. De onde são provenientes? Os dividendos pagos, basicamente dos imóveis. Estão condizentes com o mercado? Sim, estão condizentes com o mercado. São sustentáveis ao longo do tempo? Talvez. Eu não tenho informação da inadimplência / vencidos. E nesse aspecto aqui, pessoal, de fato é um aspecto que me deixou bastante incomodado no relatório da HGRU. Porque você vem aqui e coloca aqui, ó, Ctrl F, vencidos. Não tem. Tem vencimento, mas esse vencimento aqui é o vencimento dos contratos, mas vencido não tem. Então, vencidos não tem. Você vem aqui e procura inadimplência, não tem inadimplência. E quando você olha aqui, fazendo uma análise aqui visual de tudo que tem aqui, cara, eles não falam de inadimplência, tipo, se tá recebendo certinho, o que não tá. Então, poxa, por que esconder essa informação? Então isso me deixou um pouco preocupado, porque como eu disse para vocês, poxa, são muitos imóveis, certo? Muitos imóveis, mas desses muitos imóveis aqui, como é que está a questão da inadimplência? Não sei dizer. Então, por isso, em função de eu não saber dizer, talvez eu não tenha informação se eles são sustentáveis ao longo do tempo, porque eu não sei se a Pernambucana está pagando certinho, não sei se o Carrefour está pagando certinho, porque no relatório não fala. De qualquer forma, eu ainda vou considerar como ok. Os dividend yields, eles estão ok. Mas se você, na sua análise, discorda, você pode considerar aqui como um risco na questão de ser sustentável, beleza? Analisando o passo 6, índices de vacâncias, inquilinos e contratos. Aplicável somente esse passo a fundos de tijolo, correto? Olha, é considerado uma baixa vacância, ela está em 0,9%. Se você analisar aqui no relatório, a vacância deles é muito baixa mesmo. Então, dá para considerar aqui como esse passo ele está aprovado, beleza? Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas. O que eu considero uma boa liquidez? Eu considero uma boa liquidez acima de R$200 mil por dia, e a deles está em 8,5 milhões por dia, está excelente. Número de cotistas, o que eu considero um número de cotistas bom? Acima de 5 mil, eles possuem 207 mil cotistas, então está bom. E esses dois passos aqui, eles diminuem a volatilidade da cotação do FII, então você fica mais seguro. Analisando o passo 8, preço. O que eu considero para preço? Eu considero duas coisas, PVP e eu considero o modelo de Gordon. Por que eu considero os dois? É o seguinte, pessoal, o PVP para um fundo de papel faz muito sentido, mas um PVP para um fundo de tijolo, poxa, pessoal, ele não é suficiente. De maneira alguma, mas no meu vídeo que eu irei fazer sobre o modelo de Gordon, que já está com roteiro em andamento, eu vou explicar isso para vocês, beleza? Qual que é o PVP desse fundo imobiliário? 1,05. E qual que é o valor justo pelo modelo de Gordon? O preço justo calculado é de R$ 106,03, enquanto a cotação está em R$ 129,25. Logo, o momento atual não é bom para compra. O preço, esse passo, ele só é validado quando ele atende tanto o PVP quanto o modelo de Gordon nos critérios que eu estou fazendo aqui para padronizar. E ele não passa em nenhum dos dois, então ele está reprovado. Ele está caro. Então, aqui nesse aspecto, ele está como reprovado, beleza? Principalmente quando eu considero o modelo de Gordon, uma vez que ele é um fundo de papel. Analisando o passo 9, as últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial? Olha, pessoal, seguinte, o HGRU já fez 5 subscrições, sendo que a última foi igual ao valor patrimonial. Poxa, Vitor, você colocou 5, mas você só colocou a última. Vou colocar a última aqui para que vocês tenham tipo um dever de casa e vocês façam a própria análise de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz isso para você aprender. Eu quero te ensinar a pescar, eu não quero que você fique só dependente de mim, eu quero te ajudar a você fazer as suas próprias análises. Ó, os dados da última subscrição foram: data 25 de junho de 2023, o valor da emissão por cota foi de R$ 123,51 e o valor patrimonial era de R$ 126,50, ou seja, eles emitiram com 1 centavo a mais, então tá ok. Onde encontrar as emissões?
você pode fazer da seguinte maneira, você vem aqui nesse link aqui, que é o próprio link lá do gestor, o Credit Suisse, você vai na emissões, em seguida você consulta o valor da emissão lá no próprio relatório e em seguida você acessa o site do Funds Explorer e veja qual o valor patrimonial do mês da emissão. Poxa, você achou complicado? Então eu vou facilitar. Então vamos lá, você pega esse link, clica nele e vai lá para consultar as emissões que foram feitas, ok? Você clica aqui na quinta emissão e você lê a ata demonstrando as informações dessa emissão. Aqui, quando demonstra o valor da emissão, eles falam por qual será o valor. Olha, R$ 123,51. E quando que foi feita essa emissão? Foi feito em junho de 2023. Então, para saber o valor patrimonial lá na época, você vai em Funds Explorer, certo? Funds Explorer, você consulta aqui HGRU11 e você vai nessa parte aqui, ó, valor patrimonial do HGRU. E qual que foi a data que foi feita essa convocação? Foi feita para 30 de junho de 2023. Então, qual que era o valor patrimonial em 30 de junho? R$ 123,50. Então, eles fizeram uma emissão de R$ 123,51. Então, a emissão foi acima do valor patrimonial, o que é bom para o cotista. Ele não fez uma emissão abaixo do valor patrimonial, que é ruim para o cotista, tá bom? Se você acessar aqui no site do Clube do FI, você vem aqui em clubedofi.com.br, você digita HGRU11, clica aqui e nessa parte aqui à esquerda você clica em emissões, tá? A última emissão não está com todas as informações preenchidas aqui, mas a penúltima está. Então você clica aqui na penúltima e aqui vai ter algumas informações. Qual que era o valor por cota na data da emissão? O valor por cota era de R$ 119,20. E qual que foi o valor patrimonial? 108. Então a penúltima emissão, ela também foi acima do valor patrimonial. Então assim como a última, a penúltima também foi ok. Então é assim que você consulta. Você pode fazer uma análise indo na relação de emissões, depois vai no Funds Explorer, depois consulta o valor patrimonial e você compara, ou você pode vir aqui no site do Clube do FI fazer essa comparação você mesmo, tudo bem? Mas sempre analisa se não tem nenhuma informação truncada. Isso aqui eu acho uma das partes mais difíceis de fazer essa análise em 10 passos. É bem trabalhoso, mas vale a pena, porque você ser diluído, precisar fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial é bem ruim para você, beleza? Dando continuidade aqui à análise e analisando o passo 10. O que é o passo 10? Retorno gerado ao acionista. Para fazer essa análise do retorno gerado ao acionista, você entra aqui no site do Investidor 10, seleciona o HGRU11 e tem um gráfico aqui embaixo, esse gráfico, comparação de HGRU com índices. Então o HGRU é a linha vermelha e você, aqui nos últimos 5 anos, você compara com o CDI, que é o equivalente ao Tesouro Direto. Então ele foi melhor que o Tesouro Direto. Compara com o IPCA, que é o equivalente à inflação, foi melhor que a inflação. IBOV, foi melhor que o IBOV. O Small 11, foi melhor que o índice das small caps. O IFIX foi melhor que o IFIX. IDIV, foi melhor até que o IDIV, que é um índice muito difícil de bater. E VVB11, aí também não, né? São as ações dos Estados Unidos. Então note que ele bateu praticamente tudo, tá? Então você note que é um fundo com uma excelente performance. Então vamos fazer um resumo de todos esses passos aqui. Resumo 1, indiferente, que é o tipo, né? Tipo de fundo imobiliário. Teve somente um passo, aprovado teve 8 passos, reprovado teve somente um passo, que é a questão do preço. E qual que é a recomendação da XP? A XP, ela recomenda compra do HGRU11, tá? Ele recomenda compra com preço-alvo da cota de R$ 136. E o que eu faria referente a esse fundo? Olha, é um fundo caro ou é um fundo que apenas reflete a sua qualidade? Afinal, ele bateu todos os índices nos últimos 5 anos. Você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Ele é caro ou esse valor apenas reflete toda a sua qualidade? Você tendo a resposta para isso, você sabe dizer se vale a pena investir ou não. O que eu faria? Por hora nada referente a esse fundo. Por hora nada, mas eu vejo com bons olhos para ele, tudo bom?
Lembrando, não é recomendação de compra ou venda. Mas então, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou dessa análise em 10 passos? Você viu tanto que dá para entender de um fundo com esses 10 passos? Você consegue fazer ali uma análise de vários aspectos dele? Você conhece muito mais profundamente um fundo quando você faz essas 10 passos? Se você ficou até aqui é porque você gostou. Então eu peço que você se inscreva, ative as notificações e comente para me ajudar no engajamento, e comente uma sugestão, comente algo que eu posso fazer em um próximo vídeo para te atender, para melhorar a qualidade dos vídeos, tá bom? Esse vídeo é feito para você e eu agradeço a todos os inscritos que me acompanham, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.